Então, pessoal, agora indo para a última parte da nossa monitoria, vou falar sobre os neurotransmissores aminoácidos. Então, nós temos dois tipos de neurotransmissores aminoácidos, os inibitórios e os excitatórios. Dentro dos inibitórios, nós temos o GABA, que é um aminoácido inibitório que age mais a nível do sistema nervoso central e que tem uma função de depressão. E aqui, quando eu falo depressão, não é a doença depressão, e sim um antônimo de excitação. É uma função de relaxamento que eu quero dizer, tá? Então, ele causa uma depressão do sistema nervoso central. Ele tem, então, uma ação mais calmante, diminui a ansiedade, né? E ele também favorece o sono. Já a glicina, ela age mais a nível de medula espinhal e ela inibe a transmissão de reflexos, tá? E nós temos, então, também dois neurotransmissores aminoácidos, o glutamato e o aspartato. Então, agora falando um pouco mais sobre o GABA e o glutamato. O GABA e o glutamato, a estrutura dele, a estrutura química deles é muito semelhante. A única coisa que muda entre um e o outro é uma carboxila. O glutamato tem a presença de uma carboxila e o GABA não. Então, quando o GABA recebe uma carboxila na sua estrutura, ele se transforma em glutamato. E o glutamato, quando perde a carboxila, ele vira GABA. Então, ora GABA se transforma em glutamato e ora glutamato se transforma em GABA, tá? Então, agora eu vou falar um pouquinho mais sobre o GABA. O GABA, ele age em receptores GABA-A, GABA-B e GABA-C, mas os mais importantes são o GABA-A e GABA-B, tá? Então, ele tem essa propriedade de ser um ansiolítico, como eu falei antes, ele é um depressor do sistema nervoso central, ele traz mais relaxamento, tranquilidade, digamos, e ele é um anticonvulsivante, porque ele faz entrar cloretos dentro do receptor GABA. E o cloreto, ele hiperpolariza as células nervosas, impedindo a transmissão de impulso nervoso. E com isso se tem um estado de depressão, tá? Então, se a gente tivesse como bloquear o receptor GABA, a gente ficaria o tempo todo convulsionando. É por causa do GABA que a gente não convulsiona, justamente por esse efeito de depressão, de relaxamento. Então, aqui para vocês verem o receptor GABA, na verdade é um complexo esse receptor, porque não tem só não é só o GABA que age nele. Os benzodiazepínicos, como o clonazepam, bromazepam, diazepam, também agem no receptor GABA. O álcool, que é o etanol aqui, né, também age no receptor GABA, e por isso que a gente diz que o álcool ele é um depressor do sistema nervoso central, justamente por causa disso, porque ele age aqui nesse complexo GABA, e o GABA ele tem essa propriedade de depressão, de relaxamento. Os barbitúricos também são fármacos, né, que a gente utiliza para tratar convulsão, também agem aqui no receptor GABA. E o GABA, ele se acopla aqui nesse complexo, e ele se acoplando, ele faz com que íons cloreto entrem para dentro da célula. Isso causa uma hiperpolarização e uma depressão do sistema nervoso central, porque não permite a propagação de impulsos.
tá? O cérebro fica mais relaxado. Aqui nós temos um neurônio pré-sináptico e um neurônio pós-sináptico. Aqui no finalzinho do neurônio pré-sináptico, nós estamos vendo então o GABA. O GABA está saindo, indo aqui para a fenda sináptica, ele vai agir em receptores GABA-A, GABA-B, e o excesso de GABA aqui nessa fenda, o que não agiu no que não acoplou nesses receptores, vai ser reciclado pelas células gliais, tá? Então, o GABA sai da fenda sináptica, entra dentro da célula glial e lá na célula glial ele vai entrar na mitocôndria. E entrando na mitocôndria, ele vai entrar no ciclo de Krebs e vai sair do ciclo na forma de glutamato. O glutamato se transforma em glutamina e essa glutamina ela volta para o neurônio pré-sináptico. E a glutamina lá no neurônio pré-sináptico, conforme as demandas e necessidades do nosso organismo, vai se transformar ou em glutamato ou então ou em GABA. Lembrando que o glutamato, para se transformar em GABA, ele perde uma carboxila. Então, falando um pouquinho mais sobre o glutamato. O glutamato ele é um aminoácido excitatório, tá? Que está relacionado com a aprendizagem e com a memória. E ele também faz plasticidade sináptica, ele melhora as sinapses. O glutamato ele age em 3 tipos de receptores, no receptor AMPA, NMDA e kainato. Na nossa monitoria de hoje, eu não dei muita ênfase para os receptores, tá? Porque nós temos vários tipos de receptores para cada neurotransmissor. Então, eu acho que fica mais fácil, à medida que vocês vão vendo a matéria, vocês já vão aprendendo os fármacos e já vão vendo onde que cada fármaco atua, em cada receptor, tá? Então, aqui eu trouxe do GABA e do glutamato, mas da dopamina, por exemplo, eu acredito que quando vocês estudarem os fármacos que agem nos receptores de dopamina, vocês vão aprender melhor cada um deles. Então, falando um pouquinho sobre barreira hematoencefálica. O que é a barreira hematoencefálica? São células que estão presentes nos vasos, que vão para o sistema nervoso central, e essas células presentes nesses vasos, eles impedem que substâncias agressoras que não fazem bem ao nosso cérebro cheguem até ele. Então, o que é? É uma estrutura histológica e funcional de proteção do sistema nervoso central, que é composta por células endoteliais, que revestem, né, os vasos cerebrais, e tem neurônios e células da glia, que impedem a entrada de substâncias tóxicas, exógenas e endógenas. Então, não é qualquer substância que ultrapassa a barreira hematoencefálica. Por exemplo, o álcool, que é uma substância com baixo peso molecular, consegue passar a barreira hematoencefálica. Agora, uma substância já com um grande peso molecular não vai conseguir ultrapassar essa barreira. E a mesma coisa os fármacos. Alguns fármacos vão conseguir passar a barreira hematoencefálica, outros não. Aqui eu trouxe algumas situações, problemas que podem comprometer a barreira hematoencefálica. Por exemplo, recém-nascidos, a hipertensão, a meningite, que é a inflamação das meninges, traumas
crânioencefálicos e processos infecciosos. Então, são algumas situações que podem comprometer a função ali da barreira hematoencefálica e permitir a passagem de substâncias não desejadas para dentro do cérebro. Então, estou encerrando aqui a monitoria de revisão de fisiologia do sistema nervoso central. E qualquer dúvida que vocês tenham, podem me mandar WhatsApp, me chamar, fiquem bem à vontade. Espero que tenha ajudado vocês.